Amém. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje à igreja. Obrigado, filho. Quem são meus discípulos? Uma palavra, querido, que nós vamos caminhar muito no Evangelho segundo João. Quem tem aí a minha linha de transmissão, quem está na minha linha de transmissão, eu já mandei aí para você basicamente os versículos que usaremos aqui essa noite. Eu convido você, se você quiser acompanhar aí, tem pelo menos aí uns 25 versículos aí da mensagem. Eu comecei a mensagem com João 13:35, falando de: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Claro que eu tirei o versículo do contexto e eu transformo isso numa pergunta para nós essa noite, né? Quem são os discípulos do Senhor? Ou Jesus diríamos para nós hoje: quem verdadeiramente é meu discípulo? E nós temos, querido, aqui nos cultos de quinta-feira, ministrado uma sequência de o Evangelho de João, e tem sido muito gostoso, tem sido um crescimento muito gostoso. Eu acredito que a igreja tem crescido espiritualmente com isso, eu tenho crescido espiritualmente com isso, e buscando a Deus uma mensagem para compartilhar com a igreja. Deus veio trazendo alguns acontecimentos, eu ali passando as folhas da minha Bíblia, e eu vi ali uma condição de aquilo que realmente veio alimentando a minha vida, falando para mim do que de fato faz com que eu seja discípulo do Senhor. Nós precisamos fazer essa leitura diária na nossa vida. Nós, igrejas do Senhor, precisamos fazer uma leitura. Quem sou eu no altar do Senhor? Quem é a minha pessoa? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou caminhando? E aquilo que eu espero, chegar a alcançar. É gostoso que quando você vai em João 2, eu pulei João 1 aí, não sei porque não, irmãos, mas meus olhos foram atraídos, porque João 2 fala do início do ministério de Jesus. E ali Jesus, em João 2:7, Jesus transforma a água em vinho. E ali dá-se início ao ministério de Jesus. E eu fiquei trazendo uma aplicação disso para a minha vida. Onde dá início a minha vida com Deus? Onde dá início ao meu ministério com o Senhor? O que verdadeiramente faz com que eu caminhe na presença do Senhor como discípulo, como servo? Às vezes a palavra discípulo soa tanto, a gente imagina que discípulo é alguém da liderança. Não, queridos. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, necessariamente precisa ser discípulo do Senhor, precisa viver da palavra do Senhor, precisa viver uma experiência com o Senhor. E caminhando aí, eu fiquei me perguntando, João 2, começa o ministério de Jesus, Jesus transforma a água em vinho. O que eu preciso transformar para a minha vida com Deus? O que precisa ser transformado nas nossas vidas para que de fato eu esteja nos caminhos do Senhor? E eu comecei a trazer algumas coisas para mim, até um dos cânticos ali que o grupo cantou, acho que foi o segundo cântico, a gente fala muito de medo, medo. A gente tem os nossos receios, as nossas lutas pessoais, os nossos desafios, e eu coloco aqui para mim e para a igreja. O meu ministério acontece quando eu transformo tristeza em alegria, choro em riso, traumas em bênçãos, tribulação em paciência, derrotas em vitórias, desafios em realidade, solidão em comunhão, sonhos em projetos, projetos em realidades. Em alguma dessas áreas nós encaixamos, cada um de nós encaixamos em alguma dessas áreas. Fato é
que nós precisamos transformar a nossa vida. Para de fato caminharmos na presença do Senhor, eu preciso me transformar. Não dá para eu caminhar com o Senhor Jesus da mesma forma que eu me encontro no mundo lá fora. Eu preciso de atitudes que realmente mude o meu ser. E isso parte de mim, isso parte de nós, igreja. Nós precisamos ser agente de transformação na nossa vida. Precisamos transformar a água em vinho, a começar em nós. E é tão interessante, eu fui ali alimentando do Evangelho de João, eu falei João 2,7, e eu falo de transformação, e eu vou em João ainda 2,16, tem aquela passagem que Jesus chega ali no templo, e havia ali um monte de comerciantes, banalizando o templo, banalizando o sacrifício, a santidade, e ali a coisa estava poluída, não havia ali uma santidade. E Jesus chega e literalmente, irmão, pica o pé nas bancadas dos camelôs lá na porta, caboclo vendendo pombinha, vendendo um monte de coisa lá, vassoura ungida, paninho não sei de que. Jesus chega e tira esses trem tudo de lá e falou: casa do meu pai não, aqui é lugar de santidade. Então Jesus pega e mostra, olha que o Evangelho de João está começando, João vem narrando ali o início do Evangelho, o início, da caminhada do Senhor Jesus, do ministério de Jesus, e ele passa por uma transformação e depois por uma limpeza. Nós precisamos buscar santificação. Nós temos que tirar da nossa vida todo jeitinho, toda facilidade, isso é indiferente, isso aí é relativo. Irmãos, é santidade ou é santidade, não tem meio termo. Ou é uma vida com Deus, ou é uma vida com Deus, irmãos. Não há um outro caminho, não há um outro evangelho que não passe por um caminho de santidade, por um caminho de transformação. Isso é claro, está na Bíblia. E aí eu caminhando, me alimentando disso, para eu amar, preciso lembrar que Jesus transforma, que Jesus transformou a água em vinho. Precisamos de uma condição de mudança. Por que eu coloco aqui para eu amar? Porque o versículo que nós lemos fala de uma condição, o versículo chave, ou o pericope da mensagem fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, para amar, para que eu consiga amar uns aos outros, eu preciso transformar a minha vida. Para eu amar, eu preciso limpar a minha vida, tirar tudo que não é de Deus, tudo que contamina, tudo que parece prático, propício, coerente, mas não é santo. Filipenses 4:8, a mensagem nos diz, saindo um pouquinho de João: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe as nossas mentes. Isso seja o que de fato esteja na nossa mente. Nós precisamos então nos limparmos, trazer uma condição de mente realmente tratada. Para amar é necessário conhecimento, João 3,10. Precisamos buscar o conhecimento, não há limites, é necessário superar os mestres. Precisa arder em nós a vontade de aprendermos. Quando eu vou nas Escrituras, em João 3,10, Jesus está ali com Nicodemos e disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
nós nos posicionamos. Jesus vinha ali começando o seu ministério, e Jesus vai diante de um grande homem da lei e o questiona, se posiciona. Não é ser um pentelho, não é colocar em xeque a sabedoria de ninguém, mas é trazer uma condição, aquilo que realmente nós sabemos. Qual é o conteúdo que nós temos? Nós sabemos. Há uma necessidade de se buscar o conhecimento. Talvez tenhamos muita condição de superar mestres, mas se não for colocado em prática, esse conhecimento não tem valor nenhum. Não tem valor. Em João 3,30, aqui João diz, já não é Jesus, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja que transcorre uma informação, o Evangelho ele vem acontecendo de uma maneira prática, de uma transformação, de uma limpeza, de uma busca de conhecimento, um conhecimento tal, profundo, a nível de superar, de se superar. E aí, quando você se supera, você precisa tomar um cuidado e se posicionar sabendo que é necessário que o seu eu diminua e que o Senhor cresça. Irmãos, é muito didático isso. E é muito importante o entendimento disso. Se queremos verdadeiramente sermos servos do Senhor, precisamos entender o que é Evangelho. Então, de uma certa forma, quando eu cresço, quando eu conheço, quando eu tenho esse conhecimento, eu preciso ser tratado e saber que o meu eu não impera, o meu eu não tem valor nenhum. O Senhor em mim precisa aflorar, Jesus em si precisa ser evidenciado na minha vida. Não é o Alisson, é Cristo. Por isso me faz cristão, por isso eu posso ser chamado de cristão. Isso é a condição de nos tornarmos seguidores de Cristo. Para amar é preciso saber receber em qualquer situação. João 4,7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Irmãos, aqui tem todo um contexto que os samaritanos não davam com os judeus, toda uma diferença religiosa, cultural. E Jesus chega para aquela mulher e fala assim: me dá água. Nosso evangelho, a nossa vida com o Senhor não é um evangelho de barreiras. Não pode ser um evangelho de barreiras. É um evangelho que eu sei ouvir, que eu sei escutar e até receber o favor de alguém. Nós dependemos em todo jeito, queridos, na sociedade, na escola, no posto de gasolina, no posto de saúde, de uma pessoa em si que professa uma fé contrária à nossa, ou que professa um cristianismo que é um pouco diferente do nosso. Mas isso em nada pode nos separar o amor e o favor de Deus na nossa vida. O Evangelho não prega barreiras. O Evangelho é algo que une. Jesus disse à mulher: dá-me um pouco de água. O conhecimento precisa abrir a nossa mente e não limitar. Veja que em João 3 nós falávamos de conhecimento. O conhecimento não pode ser limitado por diferenças. O conhecimento precisa gerar em nós uma mente transformada, uma mente aberta.
uma percepção maior das coisas. Maior. Se eu quiser que o meu amor alcance vidas, alcance pessoas, mesmo que elas sejam diferentes da sua forma de crer, eu preciso realmente saber, ouvir, receber, para que de fato flua em mim, possa fluir em mim a graça do Senhor. Em João 4, 13, 14, a palavra nos diz isso. Jesus respondeu-lhes e lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas eternas. Quando nós realmente interagimos, relacionamos, recebemos o favor do Senhor, a graça do Senhor, e há uma condição de fluir de nós vida, e podemos alcançar alguém. Não é transformar alguém em Alisson, ou alguém como eu, é transformar alguém como Cristo. Há um respeito, um conhecer, um interagir. Queridos, eu achei tão gostoso esse caminhar e observando detalhes que são verdades para a nossa vida. Então esse conhecimento gera uma condição de saber receber. Esse conhecimento parte de um favor de Deus na nossa vida. Para amar é necessário entendermos que a vida com Deus é dependente do favor dele. Vão para João 5, subimos mais um capítulo, João 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Queres ficar são? Jesus chega ali no tanque, local que havia muitos enfermos, e Jesus ali vai passando, vê ali uma pessoa 38 anos enferma. Jesus chega para essa pessoa e fala para ela: queres ficar sã? O que me chama a atenção nesse texto é que nós somos uma grande multidão, um povo de Deus, e às vezes nós ficamos como aquele enfermo: Senhor, não está me vendo. Eu preciso do favor de Deus, da graça do Senhor, mas Ele não está me vendo. É engano nosso, queridos. Os olhos do Senhor estão postos em todo lugar. Não há profundidade, não há altura, não há escuridão onde nós possamos esconder de Deus. Não há. Não é uma folhinha que pode tampar o pecado de Adão e Eva. Não há nada que pode nos esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E aí eu preciso me perguntar, e ser verdadeiro daquilo que é evangelho, e me perguntar: sabendo Jesus que jazia ali grande multidão, por que Ele curou um? Por que Ele curou um? Tinha uma grande multidão de enfermos. Por que Ele curou um? Esse Jesus que você segue é mau, não curou todo mundo. Para que servia esse Jesus? Um ser de tamanho poder curou um? Vamos fazer como a mulher de Jó: nega seu Deus e morre. Se Deus seu é meia colher.
Nós precisamos pensar, nós precisamos ler a Escritura e entender. É fato que Jesus está nos vendo. É fato que no meio da multidão, Jesus olha e sabe quem é o Peterson, quem é o Vitor, quem é a Ana Paula. Os olhos do Senhor, irmãos, estão vendo todas as coisas. Deus não trata com multidão. Deus trata com pessoas. Todas as coisas têm um propósito. Deus é um Deus de propósito. Nós precisamos do favor de Deus. A coisa que mais importa, que poucos percebem. A luta, ela é passageira. A enfermidade, que seja um câncer terminal, ela é passageira. O que Jesus de fato veio trazer para nós é algo eterno. Nós somos impedidos de receber mais do favor de Deus, porque nós pensamos no amanhã, e Deus tem um plano eterno para a nossa vida. E aí nós não sabemos viver o hoje, estamos pensando no amanhã, e Deus é um Deus do passado, presente e futuro na nossa vida. Precisamos saber receber o favor do Senhor. Em João 5:24, no mesmo capítulo, Jesus fala: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus vem com um discurso de uma eternidade, de algo muito maior que os nossos olhos alcançam. Para amar é preciso de atitude, que vão de encontro à necessidade do Senhor, que vão de encontro à nossa necessidade. Precisamos saber, é hora de sentar, é hora de receber. A vida, o Evangelho, João 6,10, a palavra nos diz: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Para amar é preciso ter atitude. Quando Jesus fala para se assentar, precisamos nos assentar. Há um momento de esperar que Ele vai suprir. Ele vai suprir. Irmãos, Jesus nos ensina. Jesus chega diante do Pai, pega o pão e peixe e dá graças. A nossa atitude ao sentar, em esperar o milagre, só de ouvir assim de Deus: assente-se, aquieta-te, já é um mover de Deus na nossa vida, já é um favor de Deus, já é uma graça de Deus. Quando eu consigo ouvir ao Senhor, já é algo tremendo. Precisamos ter os nossos ouvidos abertos, precisamos sentar, e quando Ele te para, Ele entra com favor e com graça, Ele te alimenta, Ele te alimenta. Queridos, isso aqui é uma condição pessoal minha. Quando eu ministrei João 6, nos cultos de quinta-feira,
Eu lembro como se fosse hoje. Jesus multiplicou pão e peixe para aquela multidão, porque aquela multidão só deu para Jesus pão e peixe. Se você for ler o texto antes, Jesus chega para os discípulos e fala assim: o que nós temos para essa multidão? Mais ou menos assim, não estou lendo aqui, tá? Temos aqui uma criança e um jovem que tem aí os pães e os peixes. Irmãos, será alguém que sai caminhando afora, atrás de Jesus, só tinha ali pão e peixe? A mensagem de hoje fala de amarmos uns aos outros. Com certeza aquele jovem que deu aquele pão e aquele peixe, confiou no Senhor, permitiu que o Senhor multiplicasse, transformasse algo acima da necessidade dele e que alcançasse os outros. Na quinta-feira que eu ministrei isso, eu comentei: irmão, se alguém tivesse tirado pizza, cachorro quente, hambúrguer e dado para Jesus, ia ter pão, peixe, hambúrguer, pizza, até refrigerante Deus multiplicaria, porque ele já tinha transformado água em vinho. Transformar para Deus seria o de menos, multiplicar para Deus seria o de menos. Mas há uma condição: Deus quer multiplicar na nossa vida aquilo que nós devolvemos para Ele. Mas se nós damos pão e peixe para Ele, vai voltar pão e peixe. O que mais nós temos que dar para o Senhor? Não estou falando de dinheiro. O que mais da nossa vida nós precisamos de dar para o Senhor? Nós ficamos numa condição de querer, de esperar do Senhor, mas o que nós estamos dando? O que nós estamos dando? Irmãos, transcorre o Evangelho de João e Jesus começa o seu ministério, transforma. Jesus ali faz ali o processo de santificação, limpeza, fala-nos de conhecimento, da necessidade de saber receber, do favor de Deus, de vida eterna, de nós termos atitude. Até tudo aí está tudo fantástico. A partir da hora que somos transformados, somos santificados, adquirimos conhecimento, aprendemos a receber compreendemos o favor de Deus, entendemos o cuidado, o plano de Deus para uma vida maior, uma vida eterna, para todos nós. Conseguimos até colocar em práticas algumas atitudes. E aí? O Evangelho de João continua. João 6,64, veja que ainda no mesmo capítulo, onde nós vamos falar de multiplicação: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. João 6,66. Querido, Jesus experimentou toda a situação de dor igual eu e você. João 6,66, a palavra é clara: daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás, abandonaram o Senhor. Jesus foi abandonado. Talvez você, que filho, se sinta abandonado pelo seu pai. Jesus sentiu o abandono dos seus discípulos. Pessoas que eram muito ligadas a Ele, que Ele ensinava e que Ele preparava, voltaram atrás. Mas é tão profundo que num momento de crescimento, de entendimento, de fortalecimento, as coisas mudam na nossa vida. Talvez você esteja no Evangelho no primeiro estágio, transformando um monte de coisas na sua vida, buscando conhecimento, experimentando um monte de coisa nova. Mas também há no nosso meio pessoas que se sentem inacreditadas da sua fé, da sua índole cristã. Tem pessoas que são abandonadas. João 7,5
Quem está seguindo aí, queridos? Pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam nele, queridos. João 7 ainda, entre a multidão havia muitos boatos, murmuração a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, este é um enganador. Era o que Jesus ouvia no seu ministério. O que eu e você ouvimos, o que nós fazemos com essa condição? Amar quem nos coloca à prova? João 8,5. Na lei Moisés nos ordena, apedreja tais mulheres. E o Senhor, mestre, o que diz? Mulher adúltera. As pessoas estão sempre querendo nos experimentar, medir a nossa fé, nossa vida com Deus. E essas pessoas nós precisamos amá-las. Não é fácil ser traído, não é fácil ser abandonado, não é fácil ver pessoas dizendo que nós somos de mau caráter, de uma má índole. Mas a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, mostra essa condição. Qual o objetivo então da vida cristã? Se a vida cristã, se eu vou ser como Jesus, busco conhecimento, crescimento, santifico e deparo com essa dura realidade e experimento, queridos, a verdade é, estando no Evangelho ou não, você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser machucado. Você vai passar por condições muito piores, muito piores. Eu prefiro estar diante do Senhor, sendo discípulo do Senhor, recebendo o favor do Senhor, mesmo nessa condição. João 9,3, subimos aí mais um capítulo. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Aqui há um contexto de uma pessoa que foi ali liberta, e as pessoas começam a discutir: quem que pecou? O cego de nascença, quem que pecou? Foi os pais dele? Foi ele? Quem é? Por que ele viveu essa condição? Queridos, tem coisa na sua vida, na minha vida, que é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Meu primeiro filho era para estar hoje com 15 anos. O Senhor o levou para si. É para a glória de Deus, queridos. Para a glória de Deus. Tem coisa que nós não temos resposta. Nós temos uma visão míope, uma visão curta, uma visão turva, e o Senhor vem falando de uma visão eterna, de algo muito maior, de algo muito melhor, e eu fico querendo enxergar meu umbigo. Eu não consigo entender o plano de Deus para a minha vida. Nós estávamos falando na escola bíblica, hoje encerramos o capítulo 9, sobre batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu fico degladiando, eu, meu filho, minha esposa e eu, meu filho e eu dentro de casa. Nós não conseguimos refletir um pouco e entender o espaço que nós estamos, sabendo que o diabo tem tentado de todas as formas minar a nossa vida. Qual o objetivo da vida cristã? A obra de Deus precisa se manifestar em nós.
A obra de Deus precisa se manifestar na sua vida, seja no seu sucesso, seja na sua luta, seja na sua dor, seja na sua enfermidade, ou seja, na nossa morte. Todas as coisas são por Ele, para Ele, Romanos 11:36, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. É dele e para Ele. E o meu umbigo? Não existe evangelho de umbigo. João 10:16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Há pessoas além da que estão aqui dentro, há pessoas lá fora, familiares nossos, que precisam entender a verdade do Evangelho, que precisam entender o favor do Senhor, que precisam entender que há algo eterno. Jesus podia ter curado ali aquela multidão inteira, querido. Não curou. Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Se nós tivéssemos carro zero, a melhor casa de Betim, a melhor conta bancária, nós estaríamos aqui na igreja? Estaríamos? O povo do Êxodo, que saiu do Egito, viveu a maior experiência na face da terra de milagres, e foram os que mais murmuraram e nem entrou na terra prometida. Então não é o milagre, não é o excesso de favor de Deus na nossa vida que vai gerar santidade, que vai gerar transformação, que vai gerar mudança em nós. Primeiro ponto, eu escolho ser transformado, eu decido em ser transformado, eu busco a santidade de Deus, eu me lavo, eu tiro as coisas que não são de Deus da minha vida. Entendemos essa etapa, essa nova fase, essa nova condição para o Evangelho? Nós entendemos isso. João 11:40, disse-lhe Jesus, não lhes falei que se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Para vermos a glória de Deus, experimentarmos a glória de Deus, eu preciso crer. Se eu me colocar numa posição em xeque, Jesus aí é meia colher, veio aqui, curou só um. Se eu realmente não creio, eu não experimento, eu não vejo, eu não recebo o favor de Deus, eu não entendo, eu não percebo, eu não consigo olhar um pouco mais além. João 12:25, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Palavra dura, irmãos, é o próprio Jesus dizendo. Nós queremos ganhar a nossa vida, resolver os nossos problemas, desculpa a palavra, que se dane os outros. Isso não é evangelho. O que eu faço com tudo aquilo que eu recebo de favor do Senhor, de transformação na minha vida, de santificação. João 13, 14, 15. Jesus é o exemplo. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam
como eu lhe fiz. Nós não entendemos a verdade do Evangelho. Nós queremos pegar as pessoas e lavar os pés delas. Jesus não mandou lavar os pés delas. Jesus mandou fazer como Ele fez. As pessoas estão precisando de Jesus. Eu dou cesta básica. As pessoas estão precisando entender o que é o mundo espiritual. Eu encaminho ela para o médico. As pessoas estão precisando entender que há inferno e céu. Eu dou uma ajuda e ajudo ela a pagar a conta de água e de luz. Quando Jesus fala de como, era descer uma condição de servir. Não era para institucionalizar um lava-pés na igreja. Não se assuste, tem igrejas batistas que cometem esse delito, fazem essa bobagem, final de ser lavar pé dos outros. Jesus não mandou lavar pé de ninguém. Você até pode fazer uma encenação, você pode fazer com um fim proveitoso, dentro de uma realidade, um contexto lógico. Mas Jesus não institucionalizou lava-pés. Jesus ali ensinou a ceia, a comunhão, o partir do pão. Precisamos entender o que é lavar os pés. Lavar os pés fala de intimidade, de descer ao nível, deixar de ser eu mesmo, tornar servo, prostrar, joelhar diante do outro, tornar servo do outro. O servo não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor quer. E quando eu me coloco como servo, eu me submeto. Jesus institucionalizou uma condição de servir, de ser útil. Jesus é o exemplo. Jesus é o modelo. Aleluia. João 13, 34 e 35 é parte do início do primeiro versículo lido. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus está falando um novo mandamento. Se nós formos em Mateus 22, temos lá: respondeu-lhe Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. Primeiro não é meu filho, não é minha esposa, não é meu emprego, não é minha namorada. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Precisamos entender essa verdade. Então em João Jesus fala: um novo mandamento lhe dou, que é o segundo, mas eu vou voltar em Mateus 22. Este é o primeiro e o maior. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame seu próximo como a si mesmo. Lá em João um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu os amei. Como que Jesus nos amou? Não está aí em João 13. Como Jesus amou? Jesus está nos dizendo essa noite: ame o seu próximo como eu ensinei, como eu amei. Como que Jesus demonstrou o seu amor dele para conosco?
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós, morreu por nós. Se eu me dou para o meu irmão, se eu preocupo com o meu irmão, se eu amo o meu irmão, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Respondeu Jesus: ame ao Senhor o seu Deus. Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós temos realmente amado o Senhor? Nós temos amado o Senhor? Querido, se eu não cumpro o segundo, eu não cumpri o primeiro. A própria Escritura nos diz: como eu posso dizer que amo meu irmão a quem eu vejo, se a Deus eu não vejo? Então não adianta eu falar que eu amo meu irmão se eu não amo a Deus. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não consigo viver o amor com meus irmãos. Talvez o meu irmão esteja sentado esperando um favor de Deus, talvez eu esteja de pé correndo, esperando que ele me ajude com alguma coisa, mas eu não sei entender a vida dele, eu quero que ele corra comigo. Ou talvez eu estou sentado esperando o favor de Deus, ao invés de eu deixar um outro progredir, eu quero que o outro fique sentado comigo. Cada um de nós está numa posição no Evangelho. Cada um de nós tem um papel no corpo. Nem todos foram chamados a ser mão, nem todos foram chamados a ser pés. Cada um de nós tem um papel. Cada um de nós tem uma função. Nós podemos fazer mais para Deus. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais de nós. A vida cristã ela é vencida em estágios. O Evangelho é claro, porque você não é acreditado, porque alguém murmura das coisas que você faz, ou porque você é uma pessoa que ainda está sentada esperando, dependendo do amor do Senhor. Precisamos entender, por favor, Senhor. Precisamos entender, irmãos. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra e de conhecer o poder de Deus. Nós, cristãos, que conhecemos o Senhor, não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados. Nós somos agente de mudanças. Em João 10, voltando em João 10, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Isso é Jesus dizendo: elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Se eu sou Cristo na terra, se eu entendo Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Eu tenho uma grande comissão. Deus nos trouxe uma grande verdade para a nossa vida. Há um outro rebanho. Há pessoas que precisam do favor de Deus.
Querido, seja batista, seja presbiteriano, seja católico, essa verdade ela é para todos nós. Todos nós. A verdade do Evangelho ela é dura. Quem quiser ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. Jesus pode e quer fazer grandes coisas, mas Ele não trata com multidão. Nós precisamos caminhar com o Senhor. Nós precisamos nos aprofundar num relacionamento mais profundo. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Ler não basta. Ler a Bíblia é pouco. Precisamos examinar as Escrituras. Ela tem verdades eternas para a nossa vida. Feche seus olhos. Quem são os meus discípulos? Quem são os discípulos de Jesus? O que são acometidos? O que vivem os discípulos de Jesus? O que supera cada um na sua vida com o Senhor? Quem de nós verdadeiramente tem se colocado como discípulo, como servo? Oh Senhor, a Tua palavra fala, Senhor Deus. A Tua palavra fala, Senhor, de coisas profundas e eternas para a nossa vida. Pai, nos ensina a experimentar mais e mais o Senhor. Pai, queremos viver mais da Tua palavra. Pai, queremos viver, ó Deus, o Teu Evangelho. Queremos experimentar mais do favor do Senhor. Pai, nós temos necessidades, ó Deus, que não são eternas. Pai, nos ajude a viver cada momento da nossa fé, em nome de Jesus.